Estamos ao vivo, então boa noite, pessoal. Quem tá aí com a gente, chega mais, pega a tua água, fica confortável. Agora é o momento para a gente trocar ideia, conversar um pouquinho, né? Sei que vocês estavam ansiosos, a gente recebeu um montão de perguntas, a gente vai tentar responder o máximo possível. Então, eu já vi aí que tem galera de Belo Horizonte, de JF, de Salvador. Fiquem à vontade, assim, a gente quer realmente ver esse Brasilzão inteiro e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, só para não ser mal educada, vou começar me apresentando, depois eu chamo essa galera de peso para a gente trocar uma ideia. Então, só quero que você também não me deixe monologando, assim, mande suas perguntas nos comentários, mande suas reações nos comentários, troca uma ideia com a galera, já vi até que tem grupo no Telegram, então faça seu networking, aproveita esse momento, tá bom? Então, só para me apresentar para você, sou a Carol Timura, sou a atual CEO da Eureka, e estou falando aqui de São Paulo. Só para você conseguir me imaginar um pouquinho mais, tenho os cabelos castanhos escuros compridos, tenho uns traços orientais, então tenho os olhos puxados, estou aqui com uma blusinha azul marinho e o fundo atrás da minha parede bege, não muito interessante. Mas aqui comigo estão outras 6 pessoas da Raizen, e cada uma delas vem de uma trajetória diferente, vem de uma área diferente, acho que eles vão poder dar uma visão super 360 graus da organização, né? E que bom que eles estão aqui para trazer e mostrar um pouquinho como é o dia a dia, né? Muitas vezes, nesse momento de carreira, é super complicado que a gente tem, né? N pressões, N medos, aflições, N sonhos, e poder tatear, né? Entender um pouco mais qual que pode ser o nosso próximo passo e como ele faz sentido para a gente, né? Super especial. Então, aproveita de verdade, manda para os seus amigos, marca os amigos ali. Quanto mais gente aqui, melhor, tá bom? Então, como eu falei, estou com outras 6 pessoas incríveis aqui. Queria chamar vocês para se descreverem visualmente, também poderem se apresentar. Fala um pouquinho, né? Quem é você, o que você faz na Raizen, e depois a gente desdobra esse papo, certo? Então, queria começar aí com a Carol. Carol me achará. Conta aí quem é você, por favor. Oi, Carol, boa noite a todos. Meu nome é Maria Carolina, para diferenciar um pouquinho aqui da Carol. Eu também tenho os olhos puxados, mas não tenho a descendência oriental. Meu cabelo é castanho, com algumas mechas mais claras. Hoje estou vestindo uma blusa branca e estou no quarto da minha enteada, com alguns livros aqui ao fundo e junto aqui com todos vocês. Hoje eu sou responsável pela área de cultura e desenvolvimento dentro da Raizen, sou a head da área, e responsável pelo programa de trainee. Boa, seja muito bem-vinda, Carol. Quero muito te ouvir. E só na sequência aqui, Gabriela Campos, quem é você? Conta mais pra gente. Oi, Carol, boa noite para todos. Aqui eu sou a Gabi Campos. O e-mail é Gabriela Oliveira, mas todo mundo me conhece como Gabi Campos. Eu tenho 34 anos, sou casada, sou carioca, flamenguista, tenho um pouco aí de amante de música, muita música, escuto música o tempo inteiro, então isso está na minha veia, é uma curiosidade. Já toquei num bloco de carnaval, também uma curiosidade. Então, aqui é um pouquinho de mim, da minha personalidade. Eu estou vestindo uma blusa branca, sou um meio do caminho entre a Carol e a outra Carol. Também cabelos castanhos, olhos puxados, apesar de não ter descendência de oriental, mais para a parte do índio. Sou pele branca, estou vestindo uma blusinha branca e estou dentro da minha casa, na minha sala, tem um skate aqui do meu lado, ando de skate também um pouquinho, e um quadro de surfista atrás, apesar de não ser surfista. E é isso. Mas compôs um estilo, tá? Isso aí, é isso que importa. Boa. E Joseph, chega mais. Quem é você? Se apresenta, por favor. Oi, pessoal. Primeiramente, eu peço desculpas, estou na sala da minha casa, minha mãe acabou de chegar. Eu sou o Joseph Koga, eu tenho 29 anos, mas com essa carinha de bebê, de 21 anos. Eu sou um homem trans, hétero, com expressão de gênero afeminada. Eu sempre gosto de ressaltar a expressão de gênero afeminada, porque apesar de ter feito a transição, eu ainda conservo muitas características ditas socialmente como femininas. O trejeito de falar, eu sou super metrosexual. Eu sou um homem branco, eu tenho os olhos levemente puxados, levemente claros também, são castanhos esverdeados. Cabelo liso, topetinho,
estou com fone de ouvido, tenho um sorrisão largo, um bigodinho fininho, um cavanhaque. Estou de óculos, uma camisa vinho, e atrás eu tenho uma parede branca com alguns quadros e uns livros também. E eu cuido das ações de diversidade e inclusão aqui na Raizen. Amanhã completa 2 meses que eu estou por aqui, mas parece que já faz muito mais tempo, né, Carol? Parece que eu já estou uns 6 meses por aqui. E eu vim aqui para ajudar a impulsionar as ações de diversidade, porque precisamos ser walk the talk, então estou super feliz de ter vindo compor esse time. Que massa, muito bom. Seja bem-vindo e feliz 2 meses aí, que seja começo de muitos, muitos, muitos. E boa, na sequência, Gustavo, chega junto, quem é você? E aí, pessoal, boa noite, bem-vindo à nossa live, boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, eu tenho 24 anos, estou na Raizen desde a safra passada, como a gente fala aqui nas usinas, né? Entrei em julho de 2019 como estagiário aqui e hoje eu sou trainee em tratos culturais. É um sonho para até qualquer engenheiro agrícola de formação. Eu sou pardo, de cabelo liso e preto, estou com cavanhaque, tenho uma pinta embaixo do olho, estou no meu quarto aqui na minha rap em Andradina, no noroeste do estado de São Paulo. E uma das curiosidades sobre mim é que eu gosto muito de ouvir uma boa música, tocar um violão e, claro, com uma boa roda de conversa com os amigos, jogando conversa fora, que não tem igual, né? É o melhor que tem. Quem não gosta, né? Que massa, que Com massa. certeza. Boa. E aí, Gabriele Barbosa, chega junto, se apresenta, por favor. E aí, galera, boa noite. Eu sou a Gabi, sou de Salvador, formada em Engenharia Química. Entrei na Raizen em janeiro desse ano, na área comercial de vendas B2B. Eu tenho cabelos pretos longos, sou mulher, estou em um fundo branco aqui com a parede branca, estou com uma blusa preta. E uma curiosidade sobre mim é que eu gosto muito de cozinhar, é meu hobby preferido, então inventar algumas receitas, reunir a galera em um cenário sem pandemia. E é isso aí. Bem-vindos à live. Boa, Gabi. Depois me chama, hein? Depois, quando a gente puder, me chama. Mas chega junto também, Fernanda. Quem é você? Se apresenta, por favor. Gabi, também quero ser convidada aí, viu? Já que você cozinha, pode me chamar também. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, Eureka, pela oportunidade de contar um pouquinho aqui da minha experiência, do programa de trainee, para quem tem interesse em entrar na Raizen. Com certeza isso foi um divisor de águas na minha carreira. Meu nome é Fernanda, eu sou mineira. Para que vocês possam me imaginar, eu sou mulher, tenho 26 anos, cabelo castanho, sou cruzeirense, mas não é um bom momento para falar de futebol para mim. Eu estou nesse momento sentada no meu quarto, com um armário de fundo, aqui no meu quarto em Belo Horizonte. Sou formada em Engenharia Civil aqui na UFMG, e eu entrei no programa de trainee da Raizen em 2019, né? Eu sou uma trainee da safra passada, como a gente diz aqui, e atuando na área comercial de vendas do varejo, né? Tendo um contato direto aí com os nossos clientes, que são donos de postos de combustíveis com a marca Shell. E eu passei por toda a jornada de desenvolvimento do programa, todos os treinamentos, projetos, e esse ano eu assumi um novo desafio como analista de pricing sênior na diretoria de estratégia e inteligência de negócios da Raizen, uma área totalmente diferente, um pouco mais analítica, né? E acho que uma curiosidade, não é exatamente uma curiosidade sobre mim, mas algo que aconteceu comigo, é que quando eu entrei no programa de trainee da Raizen, durante um treinamento que eu tive em São Paulo, eu acabei conhecendo uma outra pessoa que também estava no mesmo treinamento, que trabalhava na companhia e que era uma prima distante minha. Então, a gente descobriu que a bisavó dela era irmã da minha avó. Então, além de você se desenvolver profissionalmente, a Raizen é uma empresa gigante, talvez você até possa conhecer parentes perdidos por aí. Muito boa essa história, depois quero saber mais, foi super interessante. Mas boa, apresentações aí feitas, vamos lá para o que interessa. Então, lembrando, mandem suas perguntas, estou lendo os comentários, vendo vocês reagirem aí com a gente. Manda aí o que você está achando, o que você quer saber, que eu vou trazer para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, só vou aquecer, né, e trazer algumas perguntas que vocês já tinham enviados no formulário, inclusive, obrigada, choveu de perguntas no formulário. A gente trouxe algumas aí que mais apareceram para tentar contemplar o máximo de pessoas, né?
E aí tem uma coisa que eu acho super interessante da Raizen, né? Que por mais que a gente não saiba, ela está presente em tudo quanto é lugar, né? Desde do refrigerante que você bebe, ao você ter que se transportar em algum lugar, a gasolina ali do avião que você anda, né? Tipo, às vezes a gente não para perceber o quanto que a Raizen está muito presente no nosso dia a dia, assim, né? E aí até, Gabi Campos, eu acho que você vai poder me dar uma visão muito legal de, putz, como é que a Raizen se vê como negócio, né? Qual que é a visão que vocês têm? Como que funciona aí toda essa organização, assim? Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Conto, claro, Carol. Olha, tem uma característica que eu acho que a Raizen tem que é fundamental e, assim, que é uma das que eu mais gosto. A Raizen é várias empresas em uma. Então, isso é uma característica, assim, linda. Por que eu falo isso, né? Porque você pode mudar de empresa estando mesmo dentro da mesma empresa. Então, aqui a gente tem, como você mesmo falou, a gente tem um pouco do perfume que você passa no seu corpo, do açúcar que você come, da Coca-Cola que você toma bem geladinha nesse calor que tem feito. Tá lá, a gente tá lá também, tá dentro da Coca-Cola. Tem o combustível que você coloca no seu carro, a gasolina, o diesel, tem o álcool, que é de acordo com a sustentabilidade, casa com uma das coisas que a Raizen tem como meta e principalmente como essência de ser sustentável, de ser cada vez mais sustentável. Tem uma característica de ambição, que eu acho que é muito legal também, que vale um pouco casa um pouco com estratégia, que é a Raizen é muito ambiciosa. Tem uma ambição de crescimento muito grande e isso faz com que a gente se torne cada vez melhor e cada vez maior. E a gente vai progredindo dentro das nossas próprias raízes, né? Para ser bem essência mesmo, para estar na raiz. Então, eu falo um pouco sempre disso, né? Essa capacidade da gente se multiplicar e se melhorar dentro do que a gente tem dentro da Raizen e, ao mesmo tempo, conseguir migrar de áreas e isso eu posso falar por pressão própria, porque eu estava em comercial até ontem, praticamente, há um mês atrás, eu estava na área comercial, tenho quase 10 anos de Raizen, e fiquei os quase 10 anos dentro da área da estrutura de combustível, então passei em diversas horas, não tem nada de monótono na Raizen, se você espera a monotonia que você não vai encontrar, com certeza. Aqui as coisas são assim, rápidas. Então, eu passei 10 anos na área de combustíveis, conheci várias áreas, passei em planejamento estratégico, comercial, redes, investimentos, vendas. Também estive lá junto com o cliente, que dá uma percepção maravilhosa do que é o business efetivo da Raizen, um dos business, né? Então, tudo isso me deu bagagem e hoje eu estou em finanças. Fiz uma migração agora recente para finanças, então é um outro mundo que eu estou conhecendo. Então, isso tudo diz muito sobre como a Raizen o que a Raizen tem como visão de negócio, e eu digo aqui que a palavra principal para a Raizen seria crescer, né? Nossa ambição é crescer, nossa ambição é ser bons no que a gente faz, sempre, a gente já mas a gente sempre quer melhorar, e a gente tem sempre a visão daquilo que está em pauta e que é importante. Sustentabilidade, diversidade, pessoas, porque a gente não faz nada sem pessoas, e tudo isso se casa muito bem dentro da Raizen. Se eu puder dar esse overview, eu acho que eu consigo arredondar aí as arestinhas. Boa, coisa pra caramba, assim, né? E que legal que eu acho que você nunca fica entediada mesmo, né? Não sempre fica, mudando, não dá tempo. Melhor coisa, para mim é a melhor coisa, assim, né? E eu acho que é muito bacana quando você traz, assim, na visão de, putz, a gente quer crescer, né? A gente tem essa visão de querer ser melhor, assim, né? E é muita gente, né? São muitos colaboradores e tem que ter uma liga, assim, entre eles, né? Se não é todo mundo meio que alinhado nos mesmos valores, não tem como funcionar, né? E aí eu acho que a Carol pode me trazer uma visão muito bacana, assim, de, poxa, como é que é a cultura da Raizen? O que é, o que não é, né? O que orienta vocês? Conta o que sustenta aí esse monte de business que vocês têm hoje. Conto, Carol, mas foi impressionante como a Gabi, na fala dela, ao falar de negócio, já trouxe muito traço da cultura. E a Gabi mostrou a cultura um pouco da parte da história dela. Eu acho que essa é a melhor forma de uma empresa se apresentar, né? Quando a gente fala do negócio, o negócio é o quê e para onde ele quer ir, né? O que ele quer ser. A cultura é como a gente vai fazer tudo isso, né? Então, adorei ali a Gabi, que ela já me ajudou muito aqui a trazer um pouco dessa visão, né?
E dentro da Raizen a gente traduz esse comportamento que a gente quer ser, né, e como a gente vai ser, através do nosso jeito, que é o raiz, né, a nossa cultura. Dentro do raiz é um acrônimo, né, ou seja, é a formação dessa, cada letrinha tem uma tradução de como a gente age lá dentro, e vou trazer aqui para vocês, por exemplo, o R representa que a gente realiza agora olhando lá na frente, né? Então foi um pouco do que a Gabi trouxe. É uma empresa bastante ambiciosa, ela pensa lá na frente, por isso ela produz muitos negócios, ela é esse conjunto, essa cadeia de negócio impressionante, então ela traz isso e realiza isso no seu dia a dia, né? Então a gente gosta de pessoas que pensem no aqui, no daqui a pouco e no lá na frente, né? Sempre pensando no legado que ela vai deixar. Tudo isso de forma com excelência, né? Com ética e segurança, pensando na qualidade, né? Tanto para os funcionários quanto para a sociedade, então se preocupando com todo esse ecossistema. O A para a gente representa, né? O ampliamos o melhor de cada um, então a Gabi trouxe também a preocupação ali com gente. A gente traz muito isso em todo o contexto da raiz, do nosso negócio e também da nossa cultura. Então, cada ponto de vista para a gente importa, né? A gente busca desenvolver as pessoas, reconhecer as pessoas, né? Fortalecendo um time múltiplo, né, que para fazer a diferença. Então, o Jota aqui vai falar um pouquinho daqui a pouco para vocês sobre diversidade, que é um dos pontos que a gente está alavancando cada vez mais para a gente conseguir se ampliar cada vez mais e respeitar as diversidades, os diferentes olhares, porque isso vai trazer o que o I fala, né? Que a gente incentiva esse olhar questionador, né? Enxergar possibilidades diferentes, fora e dentro do nosso negócio, olhando o aspecto social, olhando o negócio, olhando as pessoas, né, o legado que a gente deixa para a comunidade, né? Então esse é o que representa o nosso R, né? Nosso I, né? Que a gente incentiva esse olhar. A gente tem o Z, que é zelamos por relações produtivas, né? Então a gente com essa troca, ouvir as pessoas, tanto o nosso cliente quanto o nosso parceiro, porque a nossa cadeia ela não finda na gente, né? Ela começa, né, nos nossos fornecedores que nos auxiliam em todo o processo da cadeia, e eu tenho os nossos clientes, né? A gente tem os revendedores também que fazem parte dessa cadeia muito importante para nós, e tudo isso para gerar valor ao longo do caminho, para nós, para a sociedade, para todos. É muito importante, é bom ouvir essa fala da Gabi, porque mostra que o que a gente fala é o que a gente é. Claro, toda cultura ela é um pouco aspiracional, e a gente está buscando as pessoas que se conectem a ela, que se entendam como ela e que nos ajudem nessa jornada de cada vez evoluir mais. Perfeito, Carol. E algo que eu sempre trago, assim, né, para os candidatos e tudo mais, é que a cultura tem que fazer muito sentido, assim, né? Não adianta você querer entrar na empresa e você não compartilha dos mesmos valores, né? Não é a mesma pegada. Não vai ser legal para você e não vai ser legal para a empresa, né? Então, estudem a cultura da Raizen, gente. Vejam os materiais, tem várias coisas no site deles, é importante, viu? E a Carol, você também falou, né, sobre diversidade e inclusão, e a gente tem olhado essa pauta com muita seriedade, assim, né, e numa visão super que a gente tem muito que aprender, né, acho que está todo mundo aprendendo muito e tudo mais, assim, e é muito bom ver uma empresa, né, do impacto da Raizen também se preocupando com isso, assim. Eu acho que o Joseph vai ser a melhor pessoa para responder, né, um pouquinho sobre como é que vocês estão enxergando isso, como é que vocês estão trabalhando essa pauta hoje, né. Traz aí um pouquinho para a gente qual que é a visão da Raizen sobre o tema, por favor. Bom, eu tenho, como eu falei, quase 2 meses na Raizen, mas essa questão da cultura me cativou muito para poder deixar a empresa que eu estava e vir para cá. Então, também o comprometimento que a empresa tem com a diversidade e inclusão se reflete na cadeira que eles montaram, que eles criaram para tratar exclusivamente de diversidade e inclusão. Então, a jornada na Raizen de diversidade, ela é muito recente, ela começou em 2018 com o tema de gênero como um pilar inicial, e foi escolhido um pilar inicial porque nós queremos, de fato, fazer aquilo que a gente chama de falar e caminhar de acordo com o que a gente está falando. Então, a gente quer tratar a diversidade como algo que é importante, com a importância devida. Então, escolhemos a questão de gênero. Foi criado um comitê de diversidade, isso lá em 2018 ainda, e nós ouvimos as mulheres, o público feminino da Raizen, para entender qual que era a demanda. Tem uma frase que eu gosto muito,
que a ONU acabou se apropriando muito, que é Nothing About Us Without Us, que é nada sobre nós sem nós. Então, se a gente vai falar de mulheres, bora chamar as mulheres para entender qual que é a dor. Se vamos falar de étnico-racial, bora trazer as pessoas de etnias variadas para entender isso. Então, eu gostei muito dessa autenticidade da Raizen de assumir que ela está iniciando ainda no tema, que ainda é um processo embrionário, mas que ela está arregaçando as mangas de fato para fazer acontecer. Então, foi estipulado metas de contratação e também de mulheres na liderança. Então, temos a meta que era inicial para 30% de mulheres em cargos de gerência acima, e ao avançar do tema, a gente acabou colocando também para o cargo de coordenador acima. Então, isso vai acabando tendo um crescimento orgânico dentro da companhia. A gente também participou da assinatura do EPS, que é o Princípio de Empoderamento das Mulheres da ONU, com o setor sucroenergético. Carol, eu acho que eu falei certo dessa vez. E aí, com essa assinatura, a gente reforça esse compromisso que nós temos com a questão de gênero. Nós, como eu falei, escolhemos tratar primeiro de gênero porque a gente quer fazer bem feito. Não é fazer para mostrar na capa de revista que é mais uma empresa que está falando sobre o tema, mas a gente quer trazer a diversidade e a inclusão. E isso, para mim, é muito importante para estar dentro da Raizen. Eu falo, de fato, querem fazer parte dessa empresa? Estudem a empresa. Porque eu sou muito sincero, eu não fiz uma transição de gênero para ser infeliz em nenhuma característica, nenhuma parte da minha vida, muito menos na minha vida profissional. Então, se eu escolhi estar na Raizen, é porque eu acredito que essa empresa, ela tem esse olhar e ela é um adolescente, né? Está entrando na pré-adolescência agora, tem 9 anos, vai fazer 10 anos. Então, é uma empresa que ela está crescendo, e ver esse crescimento e começar a dar esse suporte para esse crescimento desse adolescente, dessa empresa tão jovem, é muito importante. Além disso, eu vejo aqui um movimento orgânico e voluntário. Nós temos transformadores. Os transformadores é um grupo que ele iniciou puxando bastante a pauta LGBTQIAP+, e, inclusive, no ano passado, em 2019, soltaram vários comunicados educativos, que para mim é super importante. Eles nem falaram só do LGBTI+, falaram já do LGBTQIAP+, que ainda acaba englobando muito mais sobre a sexualidade humana, que é muito diversa. Então, teve todo esse conteúdo, esse cuidado de educar o público interno. Como eu falei, ainda está em processo de estruturação, e nós estamos desenhando a estratégia da diversidade, ampliando também os grupos de afinidade, mas a gente quer fazer isso com as pessoas que fazem parte. Então, se você acredita e quer trabalhar numa empresa que está caminhando para uma inclusão de fato, eu acho que vocês podem acreditar que a Raizen está nesse caminho. E contem comigo também. Olha só, que massa, assim, que legal, assim, eu acho que isso é super autêntico, né, e que incrível como a organização, ela consegue também ajudar as pessoas a serem melhores, né, elas se conscientizarem sobre alguns dos pontos, né, acho que não dá para separar, né, 100% trabalho e vida, assim, tá muito conectado. Muito legal esse depoimento, José. E aí, até assim, eu vou ter que fazer essa pergunta agora, Carol, sobre o trainee, porque estou recebendo muitas perguntas e eu não vou deixar a galera em paz enquanto eu não fizer, assim, né? Mas a galera já viu mais ou menos como é a Raizen, já entendeu um pouco. O que é esse programa de trainee? O que vocês estão buscando dos candidatos? Como que é o trainee? Como é o processo? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Vamos lá. O programa de trainee é um programa muito importante para nós da Raizen, porque ele é um programa de entrada, onde a gente se dedica, onde tem um investimento, né? A gente tem um time, assim como o Jô está ali em diversidade, a gente tem um time dedicado para as portas de entrada, né? O estagiário, o trainee, né? Que é uma de todas as portas de entrada, mas a gente faz um investimento muito grande em jovens que tenham até 2 anos de formado, né? Esse no caso do trainee. O trainee está com as inscrições abertas, né? Ele até o final de outubro a gente está selecionando. Importante deixar claro aqui, eu estou com algumas colinhas aqui para não perder as informações para vocês, de que é importante que vocês terminem a etapa de teste até o final das inscrições, até dia 23, tá? De outubro, porque se não terminar o teste antes de fechar as inscrições, aí não vai ser válido, tá? Então, a gente estou com a minha colinha aqui, as etapas do teste
A gente tem três avaliações ali que são feitas, que é o fit cultural, que é essa forma da gente auxiliar vocês, obviamente é uma escolha de mão dupla, então vocês escolhem a raiz, mas é importante que vocês conheçam e a gente vai ajudar vocês a identificar esse fit com a gente, né? É importante isso, né? A gente tem o teste cognitivo, que aí são testes que nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre cada candidato, tá? E aí, em novembro, entram as etapas de business case, tá? Que vocês vão fazer algumas dinâmicas online, isso que é legal, nosso processo está todo online e tem dado super certo. Para a gente não foi uma questão só de adaptação, foi um negócio que parece que ficou que vai ficar na empresa, né? A gente tem ouvido muito dos gestores que a experiência foi muito bacana e dos candidatos, né? Então, está sendo muito bom, porque está gerando mais oportunidade das pessoas estarem com a gente, participarem. Entre novembro e dezembro, a gente tem um painel com os gestores, então aí vocês vão conhecer mais o público da Raiz, aí entram os gestores, os consultores internos, que são os nossos, que a gente chama de business partner, que são os agentes de DHO, de desenvolvimento humano ali, de RH, que estão próximos ao negócio para ajudar a fazer esse match, olhar o match dos candidatos junto com o gestor. Aí esse painel fica em novembro e dezembro, e em dezembro a gente tem entrevista com os gestores, tá? E o painel final ali com os diretores e gestores da área, e em dezembro o painel final com os vice-presidentes, tá? Então, essas são as etapas do programa. Hoje a gente está com 6 oportunidades ali já mapeadas, a gente está de olho com algumas, na grande maioria voltada para as áreas de negócio, né? O que é muito importante e é bacana, porque foi como a Gabi falou. Eu lembro quando eu entrei na Raiz há 2 anos atrás, uma pessoa me falou, você vai cuidar de carreira? Eu falei, vou. Ele, então, por favor, aqui a gente roda bastante, eu quero adoro essa empresa, não deixa que isso pare. Então, assim, é um valor para nós essa rotatividade. É muito importante para a formação, até porque, como a Gabi ali trouxe, é uma cadeia de negócio bastante complexa. Então, você tem muita oportunidade e é bacana você poder se desenvolver num negócio assim, porque você participa um pouco de tudo. Não tem como você falar, não tem uma área na Raiz que eu não queira trabalhar, que tudo tem, né? Então, é muito mais do que você imagina no final do dia, como a nossa campanha fala. Então, e é mesmo, quando eu entrei na Raiz, eu falei, gente, é maior do que eu imaginava, vai além de um posto de gasolina, vai além de muito mais, e o trabalho que a gente faz com a sociedade também, através da fundação, então a gente tem bastante coisa, tá? Então, a princípio é isso, são 3 vagas para São Paulo, 2 Piracicaba, e uma provavelmente vai ser alocada no Sul. Aí, Carol, se você quiser me guiar também com perguntas depois, eu fico à vontade para responder especificamente o que vocês quiserem, tá bom? Beleza, perfeito. Não, pergunta é o que não fala. Pode ficar à vontade. Carol, é importante. A gente não está fazendo nenhum crivo em relação a idiomas, né? Então, não tem essa questão. E todas as formações são muito bem-vindas para nós, para a gente, quanto mais diverso, melhor. Acho importante colocar isso. Sem defeitos. Nossa, isso é muito bom, assim, né? Às vezes a gente acha que é algo super comum, mas, putz, no Brasil não é algo comum, né? Você ser fluente em outra língua e tudo mais. Que bom que vocês estão olhando dessa forma. Mas que legal, acho que você trouxe um pouco do processo, depois a gente entra, e até nas perguntas aí que a galera trouxe, mas também acho que é legal as pessoas saberem, né, que é o programa de trainee por quem viveu na pele isso, assim, né? E aí é legal que você trouxe, né? Tem tanto o trainee no lado corporativo e o trainee usina, né? Que tem toda uma pegada diferente, assim, né? E Gustavo, você que viveu aí o trainee na usina, conta um pouquinho sobre como é que foi, como está sendo, né, esse ano aí para você, quais estão sendo os desafios, como que é ser trainee? Que está sendo ótimo, né? É uma oportunidade que a gente tem que agarrar com unhas e dentes, né, que a gente fala. Mas eu vivenciei tanto o processo de estágio, né, quanto de trainee, e os dois voltados mais para a usina também. Acho que um dos maiores desafios para mim foi morar longe de casa. Quando a gente sai para as usinas, tem usinas no estado de São Paulo inteiro, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, e eu sou mineiro, então acabei caindo a 700, 800 quilômetros de casa. E essa foi uma das dificuldades, mas que a gente acaba amadurecendo, né, desenvolvendo. É um período de maturidade para mim, principalmente pelo estágio, né, que eu estava finalizando a faculdade ainda. E aí, no meio do meu estágio, eu fiquei pouco tempo como estagiário, fiquei 5 meses. E nesses 5 meses acabou surgindo o processo de trainee, eu fui me inscrevi também.
porque eu vi que poderia dar certo, né? E acabou que fui passando nas etapas, diversas entrevistas, diretores, gerentes, tanto das usinas, do corporativo, do RH. Então, a gente acaba passando por um monte de gente, conhecendo bastante pessoas. O pessoal na usina ajudou bastante também, me incentivou muito, porque eu cheguei lá como estagiário do plantio da cana, né? A gente que é engenheiro agrícola, acaba que é uma área que a gente gosta, né? Mexer com a terra e tudo mais. Então, e durante o meu job rotation no estágio ainda, porque a gente tem job rotation no estágio quanto no trainee, né? Aí passei por todas as etapas da usina, desde o preparo do solo, o plantio, os cuidados com a cana, né, os tratos culturais, depois a colheita, depois o processamento dentro da indústria, a extração do açúcar, a produção do etanol e a comercialização dele. Isso que a gente produz aqui dentro das usinas. Então, é um produto bastante, como é que se diz? É lindo de se ver, né? Porque a gente vê toda a cadeia. Então, e aí surgiu o processo de trainee, e hoje eu estou em Andradina, mais longe ainda do que eu fiz o meu estágio. Foi uma discussão, assim, até lá em casa, né? O pessoal, todo mundo, mas você vai mais longe, em vez de ir mais perto, eu falei, não, eu tenho que aproveitar. Então, é assim que a gente amadurece. E hoje eu estou aqui como trainee, já tem 10 meses já, né, no processo de trainee. Hoje eu estou aqui na irrigação da cana-de-açúcar, com foco bastante mesmo na produção, é produzir mais com menos, né, que a gente fala, produzir mais cana-de-açúcar em menos área produtiva. Então, isso aí a gente já visa o meio ambiente e é um recurso que a gente tem sustentável, o que envolve tudo a cadeia da raiz, né, nessa parte de sustentabilidade. E é uma coisa que a gente gosta bastante aqui. Está dando certo, vem dando certo. A gente está com um projeto bacana demais aqui. Pretendemos entregar ainda esse ano e tem tudo para dar certo. Vai dar, Gustavo, fica tranquilo. Mas muito dar legal, certo. assim, acho que traz uma visão super holística, assim, né, de tudo que está acontecendo e tudo mais. Acho que Sim, é um passo e de aqui carreira. ainda, com certeza, e aqui ainda, durante o trainee ainda, a gente vai ter o job rotation aqui. Eu não vou ficar só nas usinas, a gente vai para a parte do corporativo também. Então, a gente acaba tendo uma visão maior, mais ampla ainda da companhia, né? E o processo trainee ainda também, falando um pouco das entrevistas, como a gente foi anunciado, né? Foi um momento inesquecível pelo Luiz Henrique, que era o CEO da companhia no dia. A Gabi depois pode complementar um pouco mais disso aí, que um momento memorável mesmo aqui para nós. Agora fiquei curiosa, né, Gabi? Por favor, conta aí o que foi esse dia aí, emenda também na tua experiência como trainee corporativa, mas tem que contar agora. Eu vou dar spoiler aí. Eu sou trainee da Raiz em Combustíveis, da área comercial de vendas B2B, e a área do corporativo tem um job rotation desenhado para passar por até 3 áreas do negócio, né, que tem sinergia com a área de contratação, interface com a área de contratação e vai ajudar no projeto principal do programa de trainee. E aí, falando um pouco desses projetos, são projetos grandes da companhia, a gente realmente recebe uma missão desafiadora para tentar olhar para o negócio com sustentabilidade, com um olhar questionador, com inovação, tentando trazer diferentes visões do que a gente já tem dentro da companhia. Então, é muito interessante essa oportunidade que dão para os trainees, a visibilidade que dão e o quanto a gente é incentivado a mudanças, ao diferente, ao novo, à visão estratégica de todo o negócio. Dentro do programa de trainee, eu já passei por um tempo dentro da área de vendas e tive um contato próximo com o campo, com a área em si de vendas, como a Gabi Campos comentou, que é muito interessante você conhecer a ponta do negócio, como é que faz o time que faz a venda em si da área de combustíveis. E depois disso eu passei para a área de gestão estratégica, que aí já tem um outro perfil de visão de longo prazo, eu fico dedicada para um projeto grande da companhia,
Então, essas diferentes visões aceleram muito o aprendizado, maximizam muito os conhecimentos que a gente pode ter ao longo da companhia e são muito ricos, assim, cada dia a gente tem diversas experiências que não imaginaria ter num período tão curto de tempo. Falando um pouquinho do processo seletivo, o processo seletivo foi bem intenso, mas a gente sempre foi muito bem acompanhado, muito bem recebido e orientado ao longo do processo. Então, eu acho que a minha etapa mais desafiadora foi a parte da entrevista com a vice-presidência, e a gente foi orientado a entender mais o negócio, entender da cadeia como um todo, como a gente impacta em cada parte da cadeia e como algo que está acontecendo no Oriente Médio impacta aqui. Então, a gente teve que estudar economia, política, entender um pouco mais do todo, mas, no fim das contas, eu acho que o maior interesse ao longo do processo seletivo é entender do perfil da cultura, se a gente se enquadra com o fit cultural da Raizen, se a gente tem um olhar questionador, então foi muito nesse sentido. A surpresa foi que no último dia a gente ainda estava achando que teria uma etapa de entrevista com o presidente da empresa, e aí já foi uma surpresa, a gente pegou uma cartinha esperando uma pergunta surpresa e era um parabéns e agradecendo o novo momento da gente na Raizen. Aguenta coração com isso aí, né? Achando que ia ser lá várias perguntas. Que bom que foi só, né? A celebração, mas animal. E acho que isso também é interessante, né? De ver o quanto que você já vai escolhendo durante o próprio processo se você quer estar na organização ou não, assim, né? O quanto ela vai demonstrando isso é muito especial. Mas boa, e aí também, né? Tem um ponto. Trainee, job rotation, faz um monte de coisa e tudo mais, né? Mas e o pós-trainee, né? Onde vive, o que come, onde é que está esse pessoal, o que acontece depois que você deixa, né? E finaliza a sua jornada como trainee. E aí, Fernanda está com um novo desafio aí, né? E sabe muito bem como é essa jornada. O que acontece depois que não é mais trainee, assim? O que rola? Então, Carol, existe vida pós-trainee também, tá? Assim que eu comecei o programa, já bate um pouco daquela ansiedade, né? Como é que vai ser o depois? Será que eu vou me sair bem? Será que alguém vai me alocar numa área? Será que eu vou poder escolher? E uma coisa que eu achei muito legal durante o programa é que, desde o início, eu tive muita abertura para construir o programa junto com o meu gestor, colocando todos os pontos que eu achava que eram interessantes para o meu desenvolvimento também. Então, todo esse processo de job rotation, ele foi muito fundamental para eu conseguir conhecer melhor todas as áreas da companhia, para ter uma visão ampla do negócio e poder realmente ver para onde que fazia sentido eu me deslocar. E além disso, também, a gente tem treinamentos com alguns parceiros de soft skills, então a gente consegue ter muitos treinamentos para praticar o autoconhecimento, porque, querendo ou não, o programa de trainee é um investimento, né? É um programa para te treinar para ser uma futura liderança. E a gente tem que ter essa consciência de que antes da gente tentar ser líder de alguém, primeiro a gente é líder de si, né? Líder de nós mesmos. Então, todo esse processo de autoconhecimento, ele é muito fundamental para a gente conseguir entender qual que é o nosso propósito dentro da companhia. E a gente tem muita autonomia dentro da Raizen. Acho que a Gabi já pontuou muito, a gente tem essa responsabilidade, essa autonomia de fazer acontecer, de moldar o nosso futuro, de entender para onde que a gente quer seguir, e se isso faz sentido para a gente. E até sendo bem franca, assim, contando um pouquinho da minha experiência, depois de ter passado pelo programa, pelos projetos, a área que eu estou hoje, eu confesso que inicialmente era uma área que eu não pensava em seguir. Acho que talvez de todas as áreas, a vaga que eu estou hoje era que eu achava que eu menos tinha perfil para seguir. Mas junto com o processo de mentoria, conversando com as pessoas mais sêniores e tendo essa maturidade de entender quais pontos eu queria desenvolver para a minha carreira, eu vi que essa área fazia todo sentido para mim. E a Raizen é isso, é você ter a disposição de sair da sua zona de conforto e se arriscar. E a gente pode se arriscar diversas vezes, porque a empresa é muito grande e você tem essa mobilidade assim muito latente dentro da companhia. Então, todo o processo, assim, se pudesse até dar uma dica, acho que foi o que aconteceu muito comigo no meu processo seletivo, seja autêntico. Primeiro, pesquisa sobre a cultura, acho que a gente já falou muito isso, é importante o seu propósito estar alinhado com o propósito da companhia, porque é uma escolha de um lugar que você vai passar longos anos da sua vida. E não tenha medo de expor suas fraquezas também no processo. Acho que, às vezes, a gente coloca o trainee como uma pessoa, meu Deus, fora de série, muito bom em Power BI, raciocínio lógico, mas eu acho que o mais importante não é exatamente que você seja perfeito, porque ninguém é, mas que você esteja disposto a se superar
e superar suas fraquezas, sabendo quais são suas fortalezas e o que você quer desenvolver. Acho que isso que é o mais relevante, assim. Que especial, assim, né? Ninguém quer pagar de super-herói, super-heroína, não é isso, assim, né? Talento não é isso, né? Isso é muito legal. Mas que bom que existe vida após treinar. E, galera, agora a gente vai entrar um pouquinho nas perguntas do público. Então, você, as mais de 300 pessoas que estão assistindo a gente ao vivo agora, mandem seus comentários, mandem suas perguntas, a gente já está selecionando para falar um pouquinho mais. E aí, a primeira pergunta é da Beatriz Figueiredo. Ela trouxe um pouquinho sobre a área de inovação. Acho que a Gabi comentou um pouquinho sobre a área de inovação, né? Até se você puder trazer um pouquinho sobre como funciona essa área, o que vocês estão fazendo, né, no quesito inovação hoje na Raizen, por favor. Vamos lá, Beatriz. A Raizen está se inovando em todas as suas áreas. Isso é uma coisa que eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo. Todas as áreas estão passando por um processo, até porque o mundo está se renovando, está se automatizando muito rapidamente, né? Então a gente tem que se acostumar a correr atrás do prejuízo e a Raizen está tentando ficar na frente desse prejuízo e não atrás. Então a gente tem várias frentes de inovação, tanto internas, tipo Analytics, os próprios Power BIs que a Fernanda contou agora. Tudo isso tem um pouco de inovação, né, na sua essência, coisas que a gente faz no dia a dia, que estão se automatizando, a gente está se inovando, se melhorando como empresa para ter mais agilidade, e tem também outras áreas que são específicas. Hoje a gente tem uma área específica de Analytics dentro da área de TI, tem uma área que se chama Pulse, que é exatamente um pool de inovação. Ela pega empresas de vários lugares, ela junta várias iniciativas de inovação de diversos tipos. Não consigo nem aqui traduzir a quantidade de coisas que a Pulse faz, e você pode chegar na Pulse e interagir com essas pessoas, pegar informações de empresas novas, startups, que tenham alguma ideia nova que possa ser aplicada dentro da Raizen, seja em EAB, seja em comercial, seja em finanças, em qualquer lugar. E então a Raizen está muito profunda nessa questão da inovação, tá? A Pulse, se você quiser pesquisar, vai ser uma boa pesquisa, porque ela te dá vários insights não só sobre a Raizen, como inovação como um todo, mas pode ter certeza que a gente está com essa bandeira levantada. A inovação está na veia. Muito bom, coisas novas estão por vir, então façam essa pesquisa, hein? Usem, entendam, é importante até na entrevista, né? Saber as coisas, fica a dica. E acho que outra pauta que está super em alta, assim, que bom que ela está, né? Acho que é uma pauta mega urgente, é da sustentabilidade, né? Do meio ambiente, a gente entender um pouco mais sobre essa questão. E o Matheus Dávila trouxe isso. Acho que, Carol, você pode me trazer também uma visão sobre, né? Mas qual que é o posicionamento hoje da Raizen dentro da pauta de sustentabilidade? Como que vocês enxergam essa pauta hoje? Tá. Eu acho que sustentabilidade está na raiz do próprio negócio da Raizen, né? Quando a gente está falando que a gente lida, na grande maioria, parte da nossa cadeia de negócio com a terra, né? Eu acho que até o Gu ali pode comentar, é fundamental que a gente trabalhe para isso, né? Claro que a sustentabilidade ela não está ligada única e exclusivamente a meio ambiente, né? Mas tem uma forte raiz no próprio negócio, né? A gente tem uma área de performance social que ela é inteiramente dedicada a olhar para o lado social. A gente tem uma fundação que tem várias unidades em torno dos nossos negócios, onde a gente se preocupa com a formação de jovens, onde ela nos auxilia muito em vários pontos de como se relacionar com aquela sociedade também, essa área. E tem todo um plano estratégico para isso, para essa nossa atuação. Agora, por exemplo, a gente estava enfrentando problemas fortes com queimadas, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, porque o nosso negócio ele está na base disso. Fora isso, a gente tem uma área muito forte, específica, crescendo dentro da Raizen, que é a parte de energias renováveis, né? Então, também, né, a gente já faz energia a partir do bagaço da cana, né? A gente já trabalha isso, mas a gente está com um olhar para outras energias, porque a gente entende
porque é assim que o nosso negócio vai crescer, é assim que a gente vai deixar um bom legado para a sociedade, é assim que o negócio vai se sustentar e a gente vai poder, enfim, trabalhar em conjunto todas essas sociedade, meio ambiente, empresas, enfim, todo esse ecossistema de uma forma única. Ô, Carol, e só complementando, Claro. nas usinas a gente também tem o certificado da Bom Sucro, né, que é uma certificação que garante a nossa exportação de nossos produtos. E isso é em base com a qualidade da operação nossa, garantia das operações mesmo, com riscos ambientais e a saúde do nosso colaborador, que também no campo e em todas as operações. A gente tem um programa dentro da Raizen que envolve até fornecedores nesse olhar, né? Que a gente tem muito fornecedor de cana pequeno e que muitas vezes não faz um bom trato da terra, até nas relações trabalhistas que tem. Então, a gente tenta ao máximo fazer e garantir que os nossos fornecedores cumpram com coisas que são fundamentais e que são essenciais para a gente no nosso negócio, né? Nesse legado para a sociedade. Total, e que legal, assim, né? Acho que vocês se posicionando dessa forma, toda a sociedade em geral, né? Toda a cadeia de vocês também, né? Se porta de uma forma diferente. Então, isso é muito, muito especial. Que massa. E, pessoal, fica à vontade. Às vezes eu trago alguém, né, para responder, mas se vocês quiserem ir complementando, tudo nosso, assim. E aí, essa é uma pergunta bem legal da Graziele Goulart, que ela ficou bem interessada aí na pauta de diversidade, Joseph, né? Ela perguntou se o trainee pode participar do comitê ou um pilar de diversidade, assim. O que ele pode fazer nesse primeiro ano? Na realidade, todos, até os terceiros, eles podem participar do projeto de diversidade, dos pilares ou do grupo de afinidade que mais se identificar, né? Então, Graziele, se você vir compor aqui o quadro da Raizen, fique super à vontade para estar no grupo que você se sentir mais à vontade. Nós estamos para lançar 4 grupos de afinidade, então é equidade de gênero, étnico-racial, pessoa com deficiência e LGBTQIAP+. Então, isso não quer dizer que possivelmente, futuramente, vamos ter só esses 4. Por enquanto, são esses 4, mas conforme surgir demanda, a gente também pode ampliar isso. Então, a discussão sobre diversidade e inclusão ela é muito fértil e todos estão convidados a fazer parte. Inclusive, acho que devem trazer essa visão. A gente precisa de diversidade. Então, cada um tem a sua... Eu não vou falar de diversidade de pensamento, mas de diversidade de vivência. Então, é isso que nós valorizamos, o protagonismo e a vivência da população, para que a gente possa realmente avançar nesse tema. Ótimo, que bom, assim, né? E ela já tem um apoio, né? Desde quando ela chega, acho que isso é muito, muito importante, assim. E aí, pessoal, perguntas sobre o trainee voltam, né? Óbvio, e aí a gente tem um ponto muito chave, assim, né? Esse ano, que foi como as aulas foram impactadas, né? Com a pandemia, assim. Então, tem muita gente perguntando e preocupada, assim, se eu não conseguir terminar minha graduação até dezembro de 2020, isso tem algum impacto na hora, né, de eu fazer a inscrição? E até e essa foi uma pergunta da Beatriz Figueiredo, e eu vou entrar também junto com a pergunta da Natasha Salles, que é candidatos que têm mais de 30 anos e são recém-formados, se eles podem entrar, se eles não podem, como que vocês estão vendo isso, né? O tempo da formação, e se tem alguma limitação, né, na idade, alguma coisa nesse sentido. Se quiser responder, Carol. Desculpa. Vamos lá. O tempo de formação está sendo realmente um ponto que a gente vai abrir a sessão, não tem como, né? Normalmente é até o final do ano, mas a gente vai tentar flexibilizar até fevereiro, tá? Então, o mais importante é assim, ó, na hora de se inscrever, coloca o período padrão. Me formaria em dezembro, me formaria em junho, enfim. Me formei em junho, enfim, coloca lá, até dezembro. E aí, se a tua faculdade não fechar em dezembro, a gente vai acompanhar isso e vai ter uma flexibilidade para, pelo menos, a gente estar estudando ali até fevereiro, tá? Então, a gente está com esse olhar. Já vou aproveitar aqui, Carol, tem muita pergunta assim, sobre esse perfil, né? A gente está falando desse formado até 2 anos, né? E a idade para a gente não importa, tá? Então, tem bastante pergunta sobre idade.
Então, a idade não importa, assim, também. É outra coisa que... O que mais importa é essa questão de você ter acabado de se formar, para a gente ajudar a desenvolver, né? Então, é mais um crivo que a gente põe ali no programa dessa primeira formação. Enfim, então, achei importante falar que eu já vi várias perguntas disso. Sim, fiquem tranquilos, pessoal, não vai ser essa a limitação, né? Não é isso que a gente está olhando. Que bom, né? Que finalmente o treine não está olhando para isso. Mas muito massa, legal saber. E aí, até entrando um pouquinho, né, numa pergunta aqui do Pedro Mindelo, ele trouxe, né, que quer saber ainda mais um pouquinho da rotina de trabalho, assim, o que vocês acham que é essencial para trabalhar na Raizen? E aí, queria que Fernanda trouxesse um pouquinho, Gabi Barbosa também trouxesse um pouquinho, o que é essencial aí para estar na Raizen hoje? Bom, pessoal, eu acho que primeiro, acho que é um ponto que foi muito colocado aqui, que é a questão da proatividade, assim. Você ser protagonista da sua carreira e você realmente ser uma pessoa colaborativa. A gente está falando aqui muito sobre o tema diversidade, e a diversidade ela é importante no ambiente de trabalho também, porque não necessariamente a diversidade, as minhas características mais marcantes vão ser as mesmas características de outra pessoa. Então, a gente depende de outras pessoas. Então, ser colaborativo, ajudar o colega, pedir ajuda, ter essa humildade também, acho que é um ponto muito importante. A nossa rotina ela foi muito impactada, né, pela pandemia e a gente não esperava muito isso. Durante o programa de trainee, a gente acaba tendo muitas viagens, muitos momentos de integração que a gente está tendo que substituir por encontros online. Mas eu acho que essa característica assim de colaboração, acho que é o ponto mais importante, assim, mais essencial. E você também ter essa autonomia e se dedicar à sua carreira, assim, acho que esse é um ponto-chave. A gente precisa muito do outro, até porque a gente, como a Gabi falou, a gente muda muito de área, né? A gente se desafia muito. Eu sou engenheira civil. A minha entrevista para o programa de trainee foi num posto de gasolina. Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, gente, eu mal entro aqui para abastecer meu carro. O que eu estou conversando com o diretor aqui sentada numa loja de conveniência Select? Então, assim, é tudo muito novo. A técnica a gente vai se habituar, a gente vai aprender. E eu acho que é a disposição que você tem para aprender e a disposição que você tem para ajudar quem está aprendendo também. Acho que esses pontos são importantes. Estou com a Fê. E aí eu acrescento mais um ponto. Eu acho que dinamismo é uma palavra que define bem a Raizen. É muito rápida, é muito acelerada, mas para o bom sentido. A gente tem movimentações ágeis que permitem com que a gente sempre esteja acompanhando o mercado, as incertezas, o dinamismo em si que exige que a gente tenha. E isso vem para dentro também um pouco com a cultura. É comum a integração entre áreas, o olhar do todo, então é essencial que tenha a mente aberta para esse movimento ágil de mudanças da Raizen, de reestruturação de área em si, é algo essencial para o dia a dia e também para tocar, enfim, uma visão aí de carreira a longo prazo. A parte da colaboração que a Fê falou é essencial, e aí fazendo a correlação com o período de pandemia, eu entrei em uma nova área em home office, em Salvador, trabalhando com a área de São Paulo, do corporativo que ficaria na Faria Lima, e foi um processo super tranquilo. Eu estava com alguns receios antes, por conhecer as pessoas à distância, e a gente tem uma receptividade muito boa em todos os ambientes que passamos, é super atencioso todo o processo, todo mundo tem bastante interesse em colaborar, em contribuir para os seus desafios, as pessoas se engajam com causas que não são necessariamente do seu dia a dia de trabalho, enfim. Então, eu acho que essa parte da colaboração e da integração entre áreas também é muito forte e ajudou muito durante todo o processo de pandemia. Carol, posso só complementar com uma coisinha? É leve e divertido também. Também tem essa característica. A gente trabalha muito, mas se diverte muito também. Fundamental. Senão, né, não tem porquê. Tem que se divertir. Que ótimo. E aí, até, né, quero entender aí um pouquinho com vocês, né? Acho que até, Carol, você pode trazer um pouquinho dessa visão de quais são as regiões do Brasil que normalmente, né, até essa turma de trainee agora eles atuam, quais são essas possíveis áreas, né? A gente falou um pouquinho do corporativo, falou um pouquinho da usina, mas o que são, né, as entradas que o trainee faz, né? Onde ele está localizado hoje?
Tá bom. Eu acho que, assim, muito importante para a gente que os candidatos tenham mobilidade, né? Como a gente vem falando aqui, né? A Gabi deu um bom exemplo ali, né? Trainees e ex-trainees também falaram bastante. A Raizen, ela é uma empresa de muita mobilidade, ela muda muito. Então, se você vai para uma área comercial, você pode estar no Brasil todo, né? Então, por exemplo, você pode ser um GT, um gerente de território, no norte, sul, leste, oeste, a gente tem tudo quanto é lugar. Onde tem posto, tem a gente, né? Pensem nisso. As usinas, elas na maioria estão concentradas aqui na região sudeste, aqui, mais ou menos, principalmente em São Paulo, mas você tem terminal ao redor do Brasil. Então, você pode terminar em sua carreira ou seguir sua carreira nessas regiões. Então, é muito importante. Quanto mais disponibilidade você tem, mais oportunidade te gera, né? Eu falei aqui, vi que também causou ali no site, que são 6 vagas confirmadíssimas até agora, porque a gente ainda está discutindo com alguns vice-presidentes aonde exatamente alocar aquele trainee. Então, já confirmei aqui, com certeza 8 a gente tem, e algumas outras a gente está estudando. Na sua grande maioria, elas estão ligadas a áreas de negócio, tá? A gente tem até uma vaga na área de analytics, que é bem bacana, que é uma área que está crescendo bastante, que ela gerencia dados para as empresas, né? Mas a maioria das vagas estão nas áreas de negócio, né? Na área de trading, tem na área de indústria, enfim, tem várias oportunidades ali, principalmente na área comercial, a gente está com 4 oportunidades. Mas, enfim, é importante essa questão da disponibilidade, tá? Porque você pode, inclusive, durante o job rotation, né, você vai rodar pela empresa, né? Então, você tem que ter essa disponibilidade, inclusive, de viagem. É importante você conhecer os negócios. Ótimo, tem que se jogar, né? Tem que mergulhar de cabeça. E é uma baita oportunidade, né? De conhecer o Brasil, de conhecer, né, tudo que a gente tem. Acho que isso é incrível, assim. E, gente, o tempo tá voando, a gente já tá indo para o final, mas ainda tem várias coisas para a gente falar. E acho que nesse momento, assim, né, onde a gente está pensando no próximo passo, a gente está, né, olhando uma decisão de carreira tão importante como essa, a gente quer ter dicas, né? Então, poxa, para quem já está aí, para vocês que já estão aí, entendem, assim, né? Queria que vocês dessem aí o recado final, né? Que mensagem que vocês querem passar aí para a galera. E também uma dica, assim, qual que é uma dica importante para quem está pensando aí em prestar o trainee da Raizen? Pode ser? Vou puxar aqui aleatoriamente. Gabi Campos. Vamos lá. Se eu puder dar uma dica, alguém falou de autenticidade, eu acho que essa é uma das palavras-chave de um processo trainee e de uma vida profissional mesmo, não necessariamente só para um trainee. Você tem que manter a sua personalidade, manter a sua autenticidade e ser você, né? Se entrega de corpo e alma, vamos dizer assim, para que a coisa flua naturalmente e os frutos virão. Pode confiar que os frutos virão. Se tem uma coisa que a Raizen sabe fazer, é isso, né? Ela consegue fazer a meritocracia se encaixar, ela tem uma... Alguém perguntou, até aproveitar o gancho, alguém perguntou sobre hierarquia, se é muito vertical. Não tem muita parede, vou dizer. A gente fala com todo mundo, de todos os níveis. Eu entrei novinha, quase 10 anos atrás, cara, eu falava com um VP, em reunião com um VP sendo analista. Então, não tem essa trava, é super informal, a gente fala com todo mundo. Então, seja autêntico que você vai conseguir seu espaço. Ótima dica, muito bom. E você, Gustavo, o que você traz? Acho que, além de ser autêntico, a gente tem que saber ouvir também, porque tem bastante gente boa aqui dentro da empresa, pessoal com mais de 10 anos aí, a gente chegando agora, então tem gente com bastante experiência e saber trocar ideia, né? Saber dialogar, conversar com as pessoas certas, que tem tudo para crescer aqui dentro dessa empresa maravilhosa. Muito bom, muito bom. Fernanda, traz seu conselho. Então, pessoal, antes de trazer meu conselho, acho que eu vou até responder uma pergunta ali que eu vi no chat, da pessoa que chama HPS.
é que eles perguntaram se pronuncia Raizen ou Raizen. Eu quero deixar isso claro porque todo mundo faz essa mesma pergunta, gente. É Raizen, que é uma mistura de raiz com energia. Então, só para esclarecer isso daí. Mas sobre a dica, eu falei sobre a questão de ser autêntico, que eu acho fundamental, mas eu acho que o ponto que eu daria como conselho é esse ponto de você conhecer a cultura e conhecer a empresa que você está se inscrevendo. Porque eu acho que a gente muitas vezes pensa, nossa, mas o programa de treino é tão difícil, tem tanta gente melhor que eu, será que a Raizen vai me escolher? Mas eu acho que a gente tem que lembrar que antes da empresa te escolher, você está escolhendo o lugar que você vai trabalhar. E você vai viver nesse lugar e isso vai afetar a sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, você tem que se sentir feliz e satisfeito e ter essa autoconfiança de que você vai dar o seu melhor trabalho ali. Então tenha essa consciência também, porque se você realmente tiver um comprometimento, esse desejo com clareza e esse propósito, acho que as coisas vão fluir muito mais facilmente. Ótimo, Fê. E bom ponto, né? Não vamos falar o nome da empresa errada, gente. E você, Gabi Barbosa, qual que é a sua dica? E aí, gente? Eu vou unir um pouquinho dos dois, tá? Eu acho que a autenticidade é essencial, conhecer a empresa é essencial, mas se conhecer para entender realmente onde você quer estar é um dos pontos mais importantes. E eu não sinto julgamentos ou barreiras na Raizen com relação a diferentes perfis. A gente tem um ambiente confortável para ser quem somos, então é importante que você se conheça, se der o fit cultural com a empresa, se candidate, vai ser muito bem-vindo, e quando entrar, aí sim a questão da autenticidade vai ser todo um diferencial, seja em que área for ou em que etapa da sua carreira você estiver. E aí eu vou aproveitar para fazer um convite, acho que o Joseph ele comentou muito bem no início, a gente está nessa jornada de diversidade, a gente está caminhando para uma busca por uma Raizen cada vez mais diversa e inclusiva. E no dia 20, às 19 horas, vai ter um evento da Liga Raiz, que é a Liga dos Estagiários, para uma conversa sobre processo seletivo e diversidade racial. E o objetivo é ouvir vocês. A gente quer entender quais são os seus pontos de dor, quais são as suas dificuldades, os seus sonhos, os seus objetivos e o que é que a gente pode fazer melhor e ter um acompanhamento diferencial ao longo do processo seletivo para a diversidade étnico-racial. Então, o link deve subir aqui no chat para vocês se inscreverem e, por favor, compareçam, sejam bem-vindos, vai ser excelente esse momento para escutar vocês. Para salvar na agenda, hein? Super importante, que massa. Joseph, já que a Gabi te nomeou aí, né? Traz aí também qual que é a sua dica. A minha dica é na realidade, protagonismo. Seja protagonista da sua própria história, se conheça e saiba contar um bom storytelling. Você pode até ter um bom currículo, mas se você não contar bem a sua história, quem está te ouvindo não vai se sentir cativado e não vai comprar aquilo. Então, treine o seu storytelling. E muitas vezes a gente acha que porque trabalhou num call center, ou porque trabalhou num fast food, isso não é relevante para um processo de trainee. Na realidade, isso te mostra uma resiliência gigantesca e uma força gigantesca, um protagonismo gigantesco de não ter desistido dos seus sonhos. Então, saiba colocar isso ao seu favor. Não é porque alguém estudou na faculdade X e você em Y que você não tem protagonismo, que você não tem o potencial. Eu acredito que a Raizen tem dado muito esse olhar para o potencial e não para a prontidão. Então, se você acredita que tem potencial e tem fit com a Raizen, só se inscreve e bora contribuir para a gente nesse talk que nós vamos ter, para realmente a gente entender quais são as dores. Então, a gente quer ouvir a população negra, futuramente vamos ouvir as pessoas com deficiência, as mulheres, quem sabe as mulheres pós-licença e maternidade, LGBTQIAP+, também, para entender quais são as dores na hora que vai prestar um processo seletivo, não só na Raizen, mas fora da Raizen também. O que a gente consegue contribuir? E aí vamos juntos para ter esse impacto social. E é isso, gente. Ótimo, muito especial. Gente, se inscreve, vamos tentar, né? Não se sabota no começo, acho que isso é muito, muito importante. E bom, por último, para fechar com chave de ouro, Carol, aquela dica para quem está pensando em tentar o trainee da Raizen. Falaram tanta coisa aqui, mas para não ser repetitiva, assim, acho que acredite em você, saiba o que você quer, procure bem conhecer a empresa, conheça as pessoas daqui, aborde as pessoas, busquem o que vocês
qual é o propósito do que vocês estão buscando numa organização e vejam se aí vocês vão conseguir realizar esse propósito aqui dentro. Porque tem bastante oportunidade, a gente está de olho nisso, a gente quer te ouvir, te conhecer para entender qual é o seu propósito e juntar fazer esse match com o propósito da Raizen. Então, acreditem, se inscrevam. A Raizen, ela tem muitas portas de entrada e a gente usa muito esse processo de seleção para várias portas. Então, às vezes, se você não passou numa etapa, a gente está de olho, pode ser. Então, assim, não se frustre de um primeiro movimento que você faça e aí não tenha passado aqui ou em outro processo. Não existe pessoa certa, existe pessoa para aquele momento da empresa, existe pessoa para aquela cultura, não tem certo e errado, não tem, eu agi errado, agi certo no processo. Isso para a gente não importa, é por isso que a gente traz essa questão da autenticidade, né? Então, acreditem, não se frustrem se não passaram numa primeira oportunidade. Como eu falei, aqui a gente aproveita e está de olho em todo mundo. Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente nesse chat para conhecer um pouquinho mais e se inscrevam para a gente conhecer também um pouquinho mais de você e ter a oportunidade de chamar em oportunidades que a gente tem. Pode não ser do trainee, mas que tenham outras que a gente pode contatar vocês. A gente quer vocês aqui, bem. Boa demais, total, Carol. Acho que também a cada processo seletivo a gente se conhece mais e está mais preparado, né, para a próxima, então não tem dúvidas que é também uma jornada de autoconhecimento, né? Mas, bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o fim. Lembrando, inscrições no programa da Raizen disponíveis até o dia 23/10. Não deixa para a última hora, vai lá ver certinho, faz seu estudo, né? Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês ficaram, mandem aí para a gente, podem mandar para a Eureka, podem mandar para a Raizen, a gente quer continuar essa conversa. E, bom, assim, eu acho que se você está até agora aqui, você está trazendo as suas perguntas, você está buscando, isso diz muito sobre você. Então, estou feliz de você estar aqui, agradeço muito a sua presença, quero agradecer demais cada um de vocês que colaboraram muito com visões diferentes da Raizen e também agradecer ao Traduz Libras para tornar a nossa live um pouquinho mais inclusiva. Então, nossa conversa ainda se estende para vários outros pontos, a gente vai fechando por aqui. E, bom, qual que é o seu próximo passo? Pensa direitinho, acho que aqui tem uma oportunidade muito massa para você se desenvolver. Tamo junto, pessoal, boa noite, super obrigada.